Ei, você que está vendo esse vídeo, se você estiver se sentindo fraco, sem força para continuar a chamada que Deus lhe deu, fica aqui que eu acredito que Deus vai derramar um renovo sobre sua vida. Amém? Graças e paz, pessoal, estamos começando mais um boletim da fé, né? Antes da gente ministrar a palavra que Deus nos deu, eu quero que você curta, compartilhe essa mensagem, né? Manda para aquelas pessoas que estão se sentindo fracas, né? O que eu vou falar hoje é sobre extraindo a força que vem de Deus. Sabe, irmãos, Deus é o nosso Pai, né? Ele confia em nós, mas a pergunta que eu faço é, será que a gente tem confiado a nossa vida de fato a Ele? Sabe, Ele conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, mas também Ele conhece cada potencial que tem dentro da gente. Mesmo quando às vezes a gente não acredita em nós mesmos, se a gente parar e buscar essa força que vem de Deus, a gente vai começar a nos ver como Deus nos vê. Amém? A gente só vai extrair essa força que tem na vida, no caso em Deus, né? Essa força que é de Deus, né? A gente só vai conseguir tirar a partir do ambiente de adoração, né? Uma vez que a gente entra nesse ambiente, uma vez que a gente cria esse ambiente em nossa vida, em nosso cotidiano, a gente vai começar a perceber coisas espirituais a qual Deus tem cada vez mais a nos liberar. Amém? Em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, fala assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses são o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, meus irmãos, esse versículo fala muito ao meu coração, porque não é enquanto a gente está nervoso, não é dependendo da situação que está ao contrário que Deus falou, não. É em espírito e em verdade, né? Pode as coisas estar contra a nossa vida, tudo que Deus nos disse, o diabo vai levantar uma contrapartida para dizer aquilo que é mentira. Mas não é, uma vez que a gente se firma ao que essa palavra diz, uma vez que você é firmado com o que Deus disse, nada pode te abalar, meu amigo, meu irmão, porque a Bíblia, ela é a rocha que sustenta toda a nossa vida. Então, uma vez que a Bíblia diz que o Pai procura os seus adoradores em espírito e em verdade, só basta a gente simplesmente chegar em casa, trancar a porta do quarto, levantar as mãos e dizer: Pai, muito obrigado pela tua santa presença. Pronto, é isso. Se é em espírito e é em verdade, Deus vai parar e vai olhar você adorando a Ele em espírito e em verdade. Porque somente Deus nos conhece no secreto. Amém? Descubra quem você é em Deus primeiro e em seguida você vai começar a andar como Deus quer que você ande aqui na terra. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente busca a presença de Deus, às vezes quando a gente entra, é sempre precisando de algo, né? E às vezes existem algumas pessoas que entram sem uma identidade no que Deus tem. E às vezes essas pessoas ficam meio perdidas na vida, tipo, eu vou fazer o quê, meu Deus? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? E muitas vezes isso é o que gera o desespero em algumas pessoas. A gente precisa parar primeiro, reconhecer Deus, né, como nosso Senhor e Salvador, reconhecer a presença do Espírito Santo que habita em nós, que nos dá força cada vez mais em nossa vida. Uma vez que a gente tem essa intimidade em conhecer quem é Deus, a gente vai começar a andar como Deus quer que você ande aqui na terra. Não andando em miséria, não andando em pobreza, não andando em desgraça, mas sendo luz, sendo vida, prosperando em tudo que você fizer. Né? Eu creio, né, ao longo desse vídeo que vocês estão vendo, eu creio numa unção nova, num bálsamo do Espírito Santo, renovando a força de vocês cada uma. Amém? Eu creio num novo tempo, uma nova estação sobre sua vida. Né? Eu creio também que existe um romper em algumas pessoas específicas que estão vendo esse vídeo. Existe um romper da parte do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Identidade. Uma vez que você reconhece essa identidade que você tem em Deus, você vai começar a andar como Deus quer que você ande aqui na terra, meu irmão. Amém?
Como a gente sabe, a gente somos um ser trino, alma, corpo e espírito, né? E o nosso verdadeiro eu é o nosso espírito, né? Mas às vezes a gente faz uma pergunta, quanto é que eu vou receber de Deus? O quanto Deus vai liberar hoje? Não. Se a gente buscar a Deus, uma vez entendido no versículo que eu li anteriormente, uma vez que a gente entende que o Espírito de Deus, que o Deus procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, a pergunta já muda. A pergunta fica, o quanto você quer receber de Deus? Amém? Em João capítulo 3, versículo 34, fala, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá um espírito sem limitações. Uau! Sabe, irmãos, não é Deus que coloca limites, mas é a gente, às vezes, que colocamos limite no poder de Deus. Né? Deus o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, né? Como Claudinha, a esposa do pastor Egley, bem nos ensina. Né? Ele é respeitador, ele vai respeitar a sua decisão. Se você disser, Espírito Santo só se mova, Deus só se mova até isso aqui, Deus vai se mover até isso aqui. Porque você colocou um limite em algo que não tem limite. Amém? Então, uma vez que a gente limita a Deus aos nossos entendimentos, Deus não vai poder fluir no 100% dele sobre sua vida. E por causa disso, às vezes, não acontecem coisas que vocês desejam. Mas como é que a gente vai deixar acontecer se a gente mesmo tem limitado a presença dele em nossas vidas? Claro que tudo tem que ser com equilíbrio, mas é o tempo de qualidade que você tem dado a Deus. Amém? Caramba, o Espírito sem limitações. Isso me empolga porque a gente entende o seguinte, se a gente parar e levantar e adorar a Deus, Deus vai liberar algo. Às vezes Deus não libera algo porque a gente não tem buscado. Mas uma vez que a gente entende a nossa identidade em Deus, Deus vai começar a lhe mostrar como você vai agir, como você vai fluir na sua vida, 100% dependendo de Deus. Amém? Mesmo que as circunstâncias estejam ao contrário ao que Deus disse, irmão e minha irmã, fique com o que Deus disse ao seu respeito e não o que o diabo tem dito. Né? Uma frase que eu acho magnífica é: não tome decisões transitórias e não tome decisões em circunstâncias transitórias para afetar o teu eterno. Não. Cada decisão das nossas vidas aqui na terra é visando um fim proveitoso. Amém? E a pergunta que eu faço a você agora é: o que Deus lhe disse, o que Deus falou a você, será que você tem cumprido aquilo fielmente? Em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3 fala: então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Isso a gente pode colocar no celular, no iPad, na TV, na geladeira, no quarto, não sei, onde você mais passa o dia. Amém? E continuando, pois a visão, no caso que Deus disse ao seu respeito, ela aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Sabe, às vezes a gente para e pensa, meu Deus, por que está demorando tanto? Irmãos, ainda não chegou o tempo. Se Deus derramar o que você precisa nesse exato momento, será que a gente vai ter a capacidade e o caráter em segurar isso? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não busca a Deus e às vezes a gente nem consegue compreender por que as coisas acontecem. Mas existe uma questão que a gente pode ter 100% de certeza mesmo. O quê? A confiança em Deus. Deus, ele não é homem para que minta. Se ele disse que vai acontecer, meu amigo, vai acontecer. E Moisés, qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Ficar firme. Permanecer naquilo que Deus nos disse. Amém? Se está claro que Deus lhe falou, o medo se torna nada em sua vida. Uma vez que a gente conhece Deus e o Deus está no nosso futuro e a gente tem medo do nosso futuro, a gente não está tendo plena confiança em Deus. Ele cuida de nós. Amém? O poder criador está em nossa boca. Então fale o que a Bíblia diz ao seu respeito.
Não o que a circunstância diz, não o que a mídia, as imprensas, o que está dizendo ao seu respeito, mas o que Deus tem dito ao seu respeito. Amém? Às vezes a gente pede a Deus, Pai, eu quero a paz que excede todo entendimento, eu quero a paz, mas sabe, meus irmãos, se a gente quer mesmo a paz que excede todo entendimento, a gente precisa abrir mão do nosso direito de entender as coisas. Precisamos ter 100% de confiança em Deus. E isso é cada vez mais seguindo esse simples passo. Né? Tão simples que às vezes a gente complica, mas a gente seguindo esse simples passo, a gente vai estar se aproximando do que Deus tem ao nosso respeito. Uma vez que a gente se aproxima ao que Deus tem no nosso respeito, a força, no caso a vida, a vitalidade que existe em Deus vai passar cada vez mais para nós. E vamos ficar mais parecido com Deus. Isso é magnífico, porque a gente vai poder ser luz aqui na Terra e poder ser resposta na vida de pessoas que às vezes precisam tanto. Amém? Então eu vou repetir. Essa frase é de um grande homem de Deus, Bill Johnson, né? Se você quer a paz que excede todo entendimento, você tem que abrir mão do seu direito de entender. Confia em Deus. Moisés está muito difícil, Moisés aquilo. Ei, calma. Deus está no controle, Ele está tomando conta das nossas vidas. Amém? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele fala que Ele já planejou planos de dar um futuro que vocês anseiam. E claro, um futuro de paz. Não um futuro de perturbação em nossas vidas. Amém? Em Amós capítulo 9, versículo 13 a 15 fala: e é verdade, agora não vai demorar muito. É um decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez de tudo que vai acontecer de uma só vez. Para qualquer lado que vocês olharem, vão ver as bênçãos vindo como jorrando aos montes da colina. Vou consertar tudo para o meu povo. Aqui tem Israel, mas a gente pode colocar o nosso nome. Então, se sua vida está quebrada, Deus vai consertar tudo. E vai deixar 100% como Deus quer que aconteça. Amém? Não podemos ficar focados nos nossos problemas que estão ao nosso redor, mas devemos nos concentrar nas soluções que nós temos dentro da gente. Toda vez quando o diabo levanta uma sugestão, toda vez que o diabo levanta qualquer coisa para atrapalhar, se a gente parar e olhar dentro de nós, vamos encontrar uma solução para aquele problema que o diabo levantou. Amém? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, existe algo que a gente precisa fazer. O que, Moisés? Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala: sede praticantes na palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Às vezes a gente chega na igreja, uau, o pastor está falando algo muito bom, muito poderoso, isso, aquilo, outro, mas às vezes isso não acontece. Não é culpa do pastor ou do que está sendo pregado, é culpa de você. Porque às vezes, irmãos, a gente não tem, a gente escuta a palavra, mas entra por um ouvido e sai por outro. A gente não pratica. E sabe, uma vez que a gente pratica tudo que a gente acredita na palavra de Deus, vai acontecer. É algo simples. Sede praticantes na minha palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então pare de iludir. Pratique aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem visto. Mas aquilo só acontece na vida dos irmãos, isso, aquilo, outro. Por que acontece isso? Por que, Moisés? Porque ele está praticando. Pratique que as coisas que vocês veem acontecer de bom na vida dos outros irmãos, vocês vão acontecer. Amém? E uma vez que em 1 Coríntios fala sobre a unidade, né, do corpo, então se o irmão seu é exaltado, não é para ficar com inveja não, é para ficar com alegria, porque todos nós somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Amém? Eu vou orar com vocês. Pai, muito obrigado, Pai, por esse boletim, Pai. Eu declaro, Pai, uma força renovada da parte do Teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, consolando, Pai, dando força para quem precisa, Pai. Muito obrigado por uma visão clara, Pai, sobre o propósito daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai.
Muito obrigado, Pai, pelo estoque de soluções que nós temos dentro de nós, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos confirma aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. Muito obrigado pelo Teu maravilhoso Espírito Santo, Pai, nos consolando, nos edificando, Pai. Muito obrigado pela Tua unção, Pai, que capacita as nossas vidas para fazer algo impossível, Pai. Nós te rendemos graças, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz.